Você que está me assistindo, saberia me dizer o que são creepypastas e por que elas assustam tantas pessoas? Se não, assista esse vídeo até o final e se sim, assista do mesmo jeito que eu sei que vocês vão gostar. Então, roda a vinheta! Fala galera, meu nome é Vitória, esse é meu canal VinooTube e se você não é inscrito ainda, não deixa de clicar no botãozinho aí embaixo e inscrever-se e de deixar o like no final do vídeo, tá galera? Pra eu saber que vocês gostaram do vídeo e também o YouTube entende que quando você curte os vídeos é que você quer receber aqueles vídeos, então ele vai mandar mais vídeos pra você. Então, chega de enrolação e bora pro vídeo. Primeiro eu vou explicar pra vocês o que é creepypasta. Creepypasta seriam lendas, histórias da internet bizarras que assustam as pessoas criam, né? Pode ser verdadeiro ou não, mas as pessoas criam e espalham aí pela internet. Seria uma literatura online. E essa creepypasta é uma adaptação do termo copypasta, que seria você copiar e colar uma informação e replicar em rede afora. No caso do creepypasta, creepy quer dizer assustador, né? E ele junta com o termo copypasta, que seria um termo, né, uma coisa assustadora que é complicada e replicada a rede afora. Então isso seria creepypasta. E agora que eu já expliquei o termo para vocês de creepypasta, eu vou contar para vocês lendas e algumas lendas e histórias bem bizarras da internet, lendas assustadoras. A primeira que eu vou contar é de um jogo chamado Lua Pálida. Esse jogo seria um jogo bem estranho de comandos, tipo texto-aventura, e ele teria sido criado na Baía de São Francisco por um programador desconhecido. Esse jogo, logo de início, ele aparecia uma mensagem na tela. Você está em uma sala escura. A luz do luar brilha através da janela. Há ouro no canto do recinto, junto com uma pá e uma corda. Há uma porta para leste. Comando. E outra mensagem logo após que você seguir esses comandos, aparecia uma mensagem. Pegue sua recompensa. Lua Pálida sorri abertamente para você. Agora você está em uma floresta. Existem 3 comandos. Norte, Oeste e Leste. Comando, mas muitas pessoas que jogavam esses jogos desistiam de continuar jogando esses jogos pelo fato de ele travar o computador, ela apagar. Então muitas pessoas desistiram de jogar esse jogo. Porém, um homem chamado Michael Nevins, depois de jogar 33 fases, apareceu a seguinte mensagem no computador dele, na tela do computador dele. Lua pálida sorri abertamente, não há caminhos. Lua pálida sorri abertamente. O chão é macio. Lua pálida sorri abertamente. Aqui, comando. E ao executar a ação, as ações cavar buraco, descartar ouro e tampar buraco, uma mensagem apareceu na sua tela. Parabéns! E o número 40, 24, 24, 8 e outro número, 121, 4, 4, 3, 4. Ele logo ficou encucado, né, com esses números, ele não entendeu nada. E então ele pesquisou na internet, foi lá pesquisar o que seriam esses números. Pesquisando na internet, ele descobriu que esses números eram uma coordenada de longitude e latitude. E gente, acreditem, essa coordenada, essa localização era perto de onde ele morava. Muito estranho, né gente? Muita coincidência. Então, ele teve a brilhante ideia de ir até esse lugar. Ele levou a pá e tudo que o jogo estava pedindo, e ele foi até esse lugar. Eu não teria coragem de ir, não gente, seriamente. Então ele foi até esse lugar, e ele chegando lá, ele viu que era uma floresta. E bem no ponto dessa coordenada, ele achou um buraco todo escavado de terra. E dentro desse buraco, gente, pasmem, havia uma cabeça de uma mulher loira. Sim, gente. E ele já ficou logo desesperado, e ele correu, saiu dali, e foi até a polícia pra falar o que aconteceu, né? A polícia foi lá, chegou, não achou o corpo da mulher, da dona da cabeça, né, que tava no buraco. E também não acharam o programador do jogo. Muito bizarro, né, gente, esse jogo. Mas também a gente não sabe se é lenda, se é verdade, mas fica aí. Outra lenda seria do fantasma tirando o selfie. Uma mulher solteira, com um filho, né, ela teria ganhado um celular de um amigo, né, de um dos seus amigos. E ela tem um filho, né, como eu falei. E até que uma noite ela chegando do trabalho, umas 11h20 com seu filho, ela chegou tudo e deixou seu filho brincar com seu celular, né. Porém ela falou que ele não recebesse chamada de ninguém, né, que não mandasse mensagem pra ninguém e nem aceitasse nenhuma ligação. Ela deixou o filho dela brincando no quarto e foi fazer outra coisa. Ele tava brincando lá, ela viu que ele estava brincando, até que ela viu que já era hora dele dormir. Quando ela chegou no quarto, ela encontrou o filho dela dormindo na cama e foi pegar o celular pra ver o que o filho dela tava fazendo, né, com o celular dela. E ela foi olhar no celular, viu que ele tinha mudado algumas coisas no celular, né, algumas coisas na capa, né, das configurações,
E ela foi olhar na galeria do celular. Ela viu que tinha umas fotos do seu filho dormindo e uma foto de uma criatura estranha, não sei, seria um fantasma, tava metade da cara dele, como eu vou mostrar aí na foto. Seria um fantasma, gente? Seria alguém com uma máscara? Não sabemos. Só sei que é uma história muito estranha. A próxima lenda que eu vou contar pra vocês também seria de um jovem que gosta de caminhar, fazer caminhadas, praticar esporte, escalar montanhas. Esse jovem teria nascido do Novo México e ele um dia decidiu acampar perto de uma floresta lá, perto de um lugar onde seus pais moravam, né? Ele foi acampar lá, ficou umas 4 noites e levou sua câmera, né, pra tirar foto lá, de tudo. Acabando esses dias que ele ficou lá, ele foi dar uma olhada nas fotos, né, no display da câmera. Ele viu umas fotos muito estranhas dele dormindo. E quem que teria tirado essas fotos, né? Só tava ele sozinho, ele teria ido sozinho acampar. E ele viu que nada tinha sido tirado do lugar quando ele estava dentro da barraca, mas ele estava dormindo. Ele não sabe se foi um fantasma que tirou foto dele dormindo, que foi algum assassino, um psicopata que teria tirado foto dele dormindo. Mas até hoje fica um mistério. Será que é lenda? Será que é verdade? Não sabemos. A próxima história, gente, seria de um jogo, uma lenda de um jogo chamado Polybius. Ficou muito famoso e polêmico pela internet afora. E por quê? Pelo fato de as pessoas que terem jogado esse jogo tiveram ilusões, problemas mentais diversos, como amnésia. Esse jogo teria sido criado, né, surgido no final da década de 1990, porém teriam achados exemplares desse jogo, né, alguns videogames desse jogo, em 1980. Alguns rumores acreditam que esse jogo teria sido desenvolvido por militares que teriam criado esse jogo para tirar informações das pessoas. Seriam tipo MIB Homens de Preto, né? Não sei se vocês viram no filme, na cena que eles parecem com uma canetinha, né, assim, pra pessoa, e essa canetinha acende uma luz e a pessoa perde a memória. Okay, you know your kid won the goldfish in that little baggie from the school fair and you didn't want that nasty thing in your house, so you flush it down the toilet? Então seria mais ou menos isso. Esse jogo, há um exemplar desse jogo no Museu do Game. Tem até uma referência desse jogo Polybius no episódio dos Simpsons, que o Bart estava jogando. Esse jogo seria um jogo psicodélico, cheio de luzes, meio estranho, que faria as pessoas perderem a memória e terem várias ilusões. Não sabemos se é verdade ou não, mas algumas pessoas disseram que tiveram essa experiência ao jogarem esse jogo. Muito bizarro, né, gente? A próxima lenda que eu vou contar agora é do Jack Risonho. Ela é bem assustadora. É mais assustadora das que eu falei anteriormente. Seria de um palhaço todo assustador, com pernas e braços longos e um nariz pontudo em formato de cone. E seria muito assustador com os dentes pontudos, com os olhos grandes e assustadores. Essa lenda teria se originalizado na Inglaterra. Um pequeno menino chamado Isaac, na noite de Natal, ele estava sozinho e queria brincar com alguma criança. Só que, porém, ele via as outras crianças brincando, só que ele não tinha nenhum amigo para brincar. Então ele ficou triste, né? E mais ainda, a história dele é mais triste ainda pelo fato de ele ficar só com a mãe dentro de casa e o pai dele chegar tarde do trabalho e chegar bêbado ainda. E até o pai dele batia na mãe dele. E isso meio que traumatizou o menino. Até que um certo dia, ele dormiu e ele sonhou que ele tinha um amigo, que ele conversava com o amigo dele, que ele brincava com o amigo dele. No outro dia que ele acordou, ele viu um barulho vindo da sua cama. Foi ver o que era e ele achou uma caixa. E nessa caixa tinha desenhos de palhaço e havia uma mensagem dizendo para Jack. E tinha uma manivela do lado e ele girou essa manivela e começou a tocar uma música, que era Pop Goes the Weasel. E ele começou a girar, e quando a música estava chegando no seu clímax, ele começou a cantar junto. Só que depois ele viu que não aconteceu nada, que ela não abriu, que a caixa não abriu, então ele deixou de lado. Depois que passou algum tempo, Jack percebeu que estava vindo um barulho, um ruído dentro da caixa novamente. Quando ele foi olhar para a caixa, saiu um palhaço de lá. E esse palhaço, ele falou: venham, venham todos, seja o grande ou pequeno, para conhecer o melhor palhaço de todos. E agora eu vou contar uma lenda desse Jack Risonho, o Laughing Jack, né? Em um verão, mamãe estava alimentando seu cachorro, Fido, na cozinha, enquanto seu filho brincava no quintal. E ela viu que ele estava conversando com alguém, só não sabia com quem. Era uma mãe solteira. Até que ela chamou seu filho para comer. Ela foi lá para chamar seu filho para almoçar. E ela viu que seu filho não estava conversando com ninguém, não tinha ninguém com ele ali naquele momento. Então ela chamou, ele entrou pra dentro e ela preparou um lanche com presunto pra ele. E ela perguntou com quem que ele estava conversando. E o filho dela, o James, ele falou que era com o Jack Risonho. E ela perguntou como ele era. E ele falou que ele é um palhaço de pernas e braços compridos, com o nariz em formato de cone. E falou que ele era todo colorido
E ela deve ter imaginado, né? É um amigo imaginário. É normal na idade dele, né? Em 5 anos, tem um amigo imaginário. Então, ela deixou pra lá. Acontece que nesse mesmo dia, à noite, ela teve um pesadelo, um sonho horripilante. Essa mãe do pequeno James, ela estava andando por um parque de diversões. E na barraca desses parques de diversões tinha uns ursos que estavam com um rosto meio doentio, costurado, um sorriso meio doentio, costurado no rosto. E ela começou a ficar assustada, ela começou a andar e ela viu uma música tocando, foi ecoando por todo o parque. Up Goes the Weasel. Lembra daquela mesma canção que o pequeno Isaac tinha visto na caixa que ele ganhou? Vocês lembram, né? Então, e ela começou a andar por esse parque e ela viu uma tenda de circo e ela viu que tinha uma luz no centro dessa tenda de circo. E ela foi andando até essa tenda e começou a tocar uma canção. E a canção falava o seguinte: em volta da moreira, o macaco perseguiu a andorinha. Na cabeça do macaco era tudo brincadeira. Bem estranha, né? Essa canção. Ela viu essa canção e no mesmo tempo que ela viu essa canção, ela viu uma silhueta. Primeiro ela viu uma, depois viu duas, depois viu três, depois viu várias silhuetas. E quando ela foi chegando próximo, ela viu que eram crianças. E elas estavam todas desfiguradas, todas mutiladas, com órgãos arrancados. E ela começou a ficar assustada. E essas crianças começaram a se aproximar dela e começaram a arranhá-la e arrancar seus órgãos. Começou a rasgá-la e ela ficou desesperada. Até que ela acordou. Depois que ela teve esse sonho horripilante, ela viu que os brinquedos de seu filho James estavam no quarto, todos espalhados pelo quarto. Depois, na hora do almoço, ela foi falar com ele, com o pequeno James, se ele tinha deixado os brinquedos no quarto dela. E ele falou que não, que era o Jack risonho. Então ela falou pro seu filho: então fale para ele parar de deixar os brinquedos jogados. E depois, nesse mesmo dia, o Jack estava no quintal e a sua mãe deixou ele brincando lá. Depois de um tempo, ela foi ver o seu filho, né, que ela sempre queria estar vendo ele para ver se ele está bem. E ela viu que ele não estava no quintal. Depois ela viu que o James estava na calçada. Ela logo ficou brava, né, que ela tinha pedido para ele não sair do quintal, ele estava na calçada. E ela viu que seu filho estava comendo uns doces. Ela brigou com ele, perguntou para ele quem tinha dado esse doce, né, pro James. E ele falou que foi o Jack risonho. E logo ela ficou brava e alterada e falou: está na hora de você saber que o Jack risonho não existe. E ela ficou muito brava. Ela até imaginou que podia ser os vizinhos que tinham dado esses doces pro pequeno James. Então, nessa mesma noite que aconteceu isso, ela estava em seu quarto, estava quase dormindo, e ela viu um ruído vindo da cozinha. Foi descer para ver o que era, e ela encontrou seu cachorro Fido na cozinha, deitado no chão, e ele estava com seus órgãos internos, né, da barriga todos retirados, e estava cheio daqueles mesmos doces que seu filho James estava comendo na calçada. E ela ficou desesperada. E ela viu um choro, um gemido vindo do quarto do pequeno James, e ela foi até lá para ver o que tinha acontecido. E ela encontrou o James tremendo, com muito medo. E ela ficou assustada. E logo ela pensou que agora ela ia proteger o seu filho de qualquer coisa ruim se aproximar dele ou dela mesma. Ela foi até a polícia, ela falou para a polícia o que tinha acontecido e eles não acreditaram, eles até acharam que ela estava doida. E eles falaram que poderia ser alguém que tinha entrado na casa dela e perguntou se alguma porta estava aberta ou se alguma janela estava aberta, mas nenhuma porta, nenhuma janela estava aberta e ninguém tinha como ter entrado lá na casa dela. Então ela resolveu que ela mesma ia proteger o filho dela. Então no outro dia ela pegou uma faca que tinha na casa dela e deixou perto da cama dela para ela conseguir proteger o seu filho de qualquer coisa ruim. E ela deixou uma babá eletrônica no quarto do seu filho para poder monitorar ele, para ver se estava tudo bem. Até que uma certa noite ela foi colocar seu filho para dormir, né, deu um beijo de boa noite nele e foi dormir tranquilamente. Porém ela viu um ruído vindo do quarto do filho dela, parecia um som de uma interferência de um rádio. Ela foi até o quarto do seu filho e encontrou o James pregado na parede. Logo ela ficou desesperada, né, gente? O pequeno James estava todo arranhado, com o peito arranhado, os olhos retirados, a língua também. Estava todo desfigurado. E ela ficou logo apavorada e logo apareceu na frente dela o Jack risonho, palhaço de pernas compridas, de braços compridos, nariz no formato de cone, cabelo vermelho, olhos grandes, todo colorido, da mesma forma que seu filho tinha descrevido para ela. E ela ficou desesperada. E ele dava uma risada horrorosa,
doentia, e ela queria ir pra cima dele, do Jack Risonho, e falou pra ele se afastar do filho dela. Então ela pegou a faca e foi logo em direção do Jack Risonho. Porém, quando ela foi atacar o Jack Risonho, ele sumiu em uma fumaça e ela acabou atacando seu próprio filho, né? Ela esfaqueou sem querer o próprio filho e ela ficou desesperada, ela se ajoelhou no chão e ficou muito assustada. E logo depois que ela se ajoelhou, estava chorando, ela ouviu o barulho, né, da sirene da polícia, que deve ser que algum vizinho, né, tenha visto toda aquela confusão e chamou a polícia. E ela foi presa injustamente pela morte do seu próprio filho. E até hoje ela está na cadeia. E, gente, essa lenda é muito estranha, muito bizarra. Não sabemos se é verdade ou não. Eu acredito que é só uma lenda, que não é verdade, né? Mas é interessante trazer aqui pra vocês. Próxima lenda seria do Crooked Man. Crooked Man seria homem torto, né? Tradução em português. Ela teria se originalizado em Los Angeles, não sei. Mas um homem chamado Ryan teria se mudado para um apartamento com seu filho. E nesse apartamento, ele percebeu que os móveis eram todos tortos. Ele ficou achando muito estranho isso. E ele não entendeu nada. Em certo dia, ele encontrou seu filho quase sendo atacado por uma entidade que ele teria chamado de Homem Torto. Ele ficou desesperado e ele logo quis sair daquele apartamento, então ele se mudou para um hotel. Passado o tempo, ele não tinha condição do Ryan continuar no hotel, então ele acabou voltando para o apartamento que ele estava morando. Depois ele descobriu que nesse apartamento existia um porão. Ele foi até esse porão, criou coragem e foi até esse porão e viu que lá estava o corpo do seu filho morto. Ele achou seu filho morto, parecia que estava morto há dias. Ele ficou muito assustado. E junto ao corpo tinha um bilhete escrito: havia um homenzinho torto que morava numa casa torta. Daí que surge a lenda do Crooked Man. Esse Crooked Man, homenzinho torto, ele até apareceu no filme Invocação do Mal. Tem uma cena. E ele ficou também famoso por aparecer nesse filme. Tem gente que diz que esse filme vai sair no cinema, né, do Crooked Man, mas até agora nada, né, falavam que ia sair o filme em 2016, mas até agora não apareceu nada, mas talvez saia, acredito que sim. E existe até uma história, a lenda do Crooked Man, que teria aparecido por um menino no jogo. O menino tinha ganhado um jogo da sua mãe, ele queria ganhar um jogo mais, assim, sinistro, então a mãe deu o jogo do Crooked Man pra ele. Ele jogando esse jogo, ele tava jogando todo esse jogo e a tela do nada começou a ficar preta. Ele pensou que era do jogo, tudo, mas ela ficou muito tempo, ficou 30 minutos, acho que em tela preta, e ele achou muito estranho, né? Do nada, o jogo voltou, a música tava muito estranha, ela tava de trás pra frente e apareceu o Crooked Man pra ele. O menino começou a dar risada, achou que alguém tava trollando ele, então ele continuou jogando, mas ele ficou meio assustado. E no jogo, esse Crooked Man, ele falou pra ele: eu estou vindo para você, melhor correr. E ele começou a ficar assustado, não entendeu nada. Então ele desligou o jogo, né, porque ele tinha ficado assustado. Começou a andar de um lado pro outro no quarto e foi dormir, né. E ele acabou tendo um pesadelo. Ele sonhou que o Crooked Man tinha matado ele. Aí ele ficou, né, desesperado, acordou todo confuso. Ele não queria mais jogar esse jogo. Ele acabou jogando o jogo que a mãe dele tinha dado pra ele fora. E ele falou assim: eu vou jogar outro jogo. Aí ele foi e jogou o Sonic Colors. Ele foi, colocou esse jogo pra jogar, só que logo que ele colocou o jogo pra jogar, gente, vocês não imaginam o que aconteceu. Apareceu o Crooked Man na tela pra ele. Então, essa é a lenda do Crooked Man. Essas foram as lendas que eu selecionei pra vocês, galera, pra vocês saberem, conhecerem. E o vídeo tá muito longo, eu queria trazer mais lendas pra vocês, mas infelizmente, se eu trazer muita lenda aqui, muitas histórias, o vídeo vai ficar enorme. Então é o seguinte, eu vou criar uma meta. Se esse vídeo bater 300 likes, galera, assim, 300 likes, eu faço uma parte 2 de creepypastas mais assustadoras da internet. Tem umas mais assustadoras que as outras. Então, se vocês deixarem bastante like, eu vou trazer mais lendas pra vocês. Vi esse vídeo com muito carinho, dá trabalho pra fazer. Então, por favor, deixe o like no final do vídeo. Comentem aí ideias de vídeos que vocês querem. E espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo vídeo e tchau!